São 6h39, nós voltamos a interromper a nossa programação com um plantão aqui da Rádio FM Super, trazendo cobertura completa da manifestação que está acontecendo neste momento por parte dos moradores da comunidade de São Bento do Aracê, aqui no Domingos Martins, né, no quilômetro de número 5, para quem vem de Fazenda de Estado para Afonso Cláudio, né? Nós vamos voltar a falar com o Vanderlei, porque o Vanderlei já chegou no local da paralisação. Inclusive ele conseguiu conversar com a Polícia Militar e também com o Corpo de Bombeiros. E agora ele está conversando, vai falar ao vivo com a gente, com o pessoal da comunidade. Vanderlei, primeiramente, boa noite aos ouvintes da Super mais uma vez. Com quem você fala agora, pode ficar à vontade na sua entrevista. Boa noite, Robson. Eu falo agora aqui com a comunidade de São Bento, na presença da pessoa da Dayumi. Boa noite, Dayumi. Boa noite. Nós amigos da FM Super, nós estamos aqui ao vivo. E eu que estava reivindicando primeiramente, o Robson e o ouvinte da Super, que tivesse um meio de comunicação aqui no local. Graças a Deus, a FM Super está aqui presente, né, o maior veículo de comunicação da região serrana do estado. Nós estamos aqui agora e eles querem levar às autoridades o problema aqui agora. Isso que a Dayumi vai falar para nós, tá certo? Ok. A gente está aqui protestando porque a gente quer um responsável, porque enquanto não aparecer um responsável para assinar a autoridade aqui, a gente não vai abrir a pista. Responsável por qual área, Vanderlei? Vê se você consegue perguntar para a gente. Responsável por qual área? Porque o Corpo de Bombeiros está no local e também a Polícia Militar, né? Ela quer qual... Uma pergunta, Dayumi. Nós estamos perguntando no estúdio que a Polícia Militar já se encontra no local e o Corpo de Bombeiros também. Qual é o responsável que vocês estão reivindicando? Quem seria essa pessoa? Alguém da Prefeitura, alguém do DENIT, porque tem que ter um responsável aqui, porque senão a gente não vai liberar a pista. Lembrando que a região aí pertence a Domingos Martins, então exatamente, se não for ninguém... falar agora, a região que pertence a Domingos Martins, seria alguém da Prefeitura do Domingos Martins então, e o DENIT, né? Ok. Correto. E o que eles estão reivindicando? Uma coisa, de que haja um compromisso, né, entre essa pessoa responsável que vem até aqui, olhar o que está acontecendo, não pelo manifesto, mas pela necessidade da população, uma vez que a AES aqui corta, né, o vilarejo aqui deles, né, AES 165. Mas também assuma o compromisso de que vai fazer, para até mesmo evitar possíveis manifestações, é isso mesmo, Dayumi? Isso. Confirma para Dayumi para mim aí, o Vanderlei, o que eles pedem é que seja instalado um radar eletrônico, ou então um redutor de velocidade. Confirma para mim. Ok. O Robson pede para perguntar a vocês se vocês estão reivindicando um radar eletrônico ou somente um quebra-mola, um redutor de velocidade. Um radar eletrônico. Ok, correto. Um radar eletrônico, como disse aqui a resposta da Dayumi. E se porventura o DENIT ou então a Prefeitura chegar aí e dizer que não existe a possibilidade de instalar o radar? Ok. O Robson também está fazendo uma pergunta aqui, Dayumi. Se por acaso chegar aqui o DENIT ou até mesmo algum responsável da Prefeitura de Domingos Martins e disser que por hora não tem como instalar esse radar aqui, o que a comunidade iria se manifestar em relação a isso? A gente vai convocar um próximo manifesto para ver o que vai dar nisso aí. Ok. Dayumi, eu queria que você explicasse agora para os ouvintes, toda a nossa região aqui, o porquê desse manifesto. O que a comunidade passa, uma vez que aqui, né, a Sebastião Alves de Lima corta a comunidade de vocês. Como é que é o dia a dia, tendo aqui, não tendo limite de velocidade aqui nessa parte? É muito perigoso. Quando as crianças estão indo para a creche de ônibus, é perigoso demais. Passa carreta, passa carro super com alta velocidade. E é muito perigoso. Já pegou muitas e muitas pessoas aqui, já aconteceu muitos acidentes. Então a gente está querendo diminuir esses fatos de acidente, esses perigos das crianças que vêm da creche, das escolas, sobre isso daí. O Robson, ouvinte também da Super, a Dayumi tinha me falado mais cedo que se eles conseguiram, né, para a comunidade do Barcelos aqui, nós damos. Por isso, o que motivou também o manifesto de vocês foi exatamente isso, porque lá conseguiram, após infelizmente acontecer uma morte, né, e aí de uma criança, inclusive, e aí que conseguiu a morte, né, acabou acontecendo a morte, melhor dizendo, e aí vocês estão com medo de que aconteça o pior aqui, por isso esse manifesto já aconteceu antes, porque já estão reivindicando agora, não é isso mesmo? É isso. E graças a Deus mostra que não aconteceu e também eles não querem que aconteça. Robson, ouvinte da Super. Por isso que eles estão falando aqui pra mim, antes de entrar ao vivo, eles me disseram, olha, se conseguiram pro Barcelos, eles também conseguem aqui pra gente, porque a distância entre os dois é de poucos quilômetros, Robson e ouvintes também da Super. Então eles estavam reivindicando. Só que, igual a comunidade disse, né, eles queriam que um meio de comunicação, a FM Super está presente. Porém, eles não estão satisfeitos somente com a nossa presença. Claro que o papel da FM Super aqui está levando informação
toda a região serrana do estado, deixei bem claro aqui para todos, inclusive o Corpo de Bombeiros solicitou também, né, que eles conversassem com a gente, toda a comunidade conversasse com a gente ao vivo, para justamente essa situação tentar ser liberada da melhor forma possível, porque ainda tem muita gente na estrada, muita gente querendo chegar nas suas devidas casas e tudo mais. Só que eles ainda assim querem aqui um responsável pela prefeitura. Agora muitas pessoas aqui, Robson, estão começando a adentrar aqui em alguns terrenos e pegando mato, pegando lenha, para poder continuar colocando fogo. Ou seja, o manifesto por aqui vai continuar forte. Até que chega aí a presença de algum responsável, ou do DENIT, ou da Prefeitura de Domingos Martins. É isso mesmo, Danúbio? Isso. Okay. Qual foi o horário? Você queira colocar aqui para a comunidade de São Bento? Ok, assim, eu não sei. Rapidinho. Ela consegue me ouvir? Porque já saiu a verba para colocar o radar aqui, só que já saiu há 3 anos atrás. Só que ninguém fez nada, ninguém resolveu nada, e até agora eles colocaram o radar. Por isso que a gente está se manifestando e querendo que eles coloquem o radar, porque já saiu a verba para colocar o radar. Ok, ô Vanderlei, eu queria que você transmitisse. Como você ouviu bem nas palavras da Danúbia aí, já saiu a verba, porém não houve a oficialização do radar aqui, certo? Ok, Vanderlei, eu gostaria que você fizesse 2 perguntas para ela. A primeira é a seguinte: qual o horário que começou e também se ela não se a comunidade não sente-se preocupada com relação de nós termos pessoas igual pacientes que saíram de Afonso Cláudio, que estão aí, pessoas que foram fazer exames, que estão cansadas, famílias que estão aqui preocupadas porque não conseguiram fazer um contato. Transmite essa pergunta para ela, como que a comunidade se sente ao ver que, para poder fazer isso daí, está acontecendo, de uma certa forma, um transtorno e está deixando aí alunos sem aula, pessoas preocupadas, né, porque a comunicação aí é difícil, de repente a pessoa não tem um crédito para poder ligar, para poder informar que está presa no trânsito. Transmite essa pergunta para ela aí, fazendo favor. Sim, claro. O Robson lá no estúdio, mais uma vez, né, ele fez 2 perguntas aqui para a comunidade. A primeira, que hora que começou o protesto de vocês, o horário exato, que muitas pessoas falam um horário, outros falaram outro, mas a gente quer saber de vocês o horário exato. E se a comunidade não sente um pouco de peso de consciência por fazer esse manifesto, embora seja uma necessidade para vocês, mas de interromper a vida de muita gente, porque tem muita gente ainda do interior, muita gente que foi fazer exame hoje em Vitória, que está preso alguns quilômetros atrás, querendo ir para casa, algumas confusões, a gente que tentou passar força, que a gente está sabendo. Então eu queria saber qual é a opinião da comunidade em relação a isso. Bom, a gente começou às 3 horas da tarde e questão de gente que foi para Vitória, questão de carro da saúde, a gente liberou as ambulâncias, carros que estavam com gente passando mal, a gente liberou, a gente tem consciência do que acontece, entendeu? Por isso que a gente está fazendo tudo dentro da certo, né? A gente está tentando fazer o certo aqui, a gente libera as pessoas que precisam, as pessoas que têm necessidade, e a gente quer o melhor pra gente. Alunos de escola, Vanderlei. Alunos de escola e igual o ônibus que você falou, que tem gente aí pra trás, então tem que comunicar esse pessoal do micro-ônibus que eles têm direito de passar. E uma outra situação... É verdade, teria que... Eu não sei se eles estavam... Olha, inclusive eles estavam ouvindo a gente através do celular. Um pouco de dificuldade, mas ouviam, né? E não pelo sinal da FM Super, mas por causa um pouco do tumulto que está aqui. Então, a gente pode, sim, eles devem estar ouvindo agora essa hora, então se tiver o micro-ônibus passando, não sei agora porque está com fogo, né? Agora tiraram o fogo. A gente liberou um pedaço ali e se tiver alguma coisa assim de urgente, a gente deixou o espaço liberado para passar. E os alunos que vão para a faculdade... da saúde para trás, eles podem passar. Pode. Micro-ônibus da saúde, que foi da Vitória, que está voltando para Afonso Cláudio, pode passar. E ambulância também. Correto, okay. Então. Pode falar, Robson. Não, correto. Eu quero dizer para a comunidade aí que a Rádio FM Super, nesse momento, agradece a eles por terem cedido essa entrevista para a gente. Agradece aí em nome da direção, em nome aqui do nosso trabalho de jornalismo. E pergunta se existe uma previsão... Vou colocar uma questão, Robson. E se existe... Vou colocar uma questão aqui agora. Eu sei que é um pouco inviável pelo horário, mas a comunidade está nos pedindo aqui se não tem como a FM Super tentar ligar para alguém pessoalmente, da Prefeitura ou do DENIT. Bom, como nós fazemos esse trabalho, eu sei que é inviável pelo horário. A Prefeitura, por exemplo, está fechada, né? Provavelmente. O DENIT eu já não sei. Nós vamos tentar aqui... pedido da população, que os moradores estão ao redor de mim, estão pedindo isso agora. Eu vou tentar, vamos ver se a produção consegue um contato aqui com a Prefeitura de Domingos Martins, ver se existe algum órgão lá que atenda a gente,
né, para que a gente possa transmitir a pergunta da comunidade e tentar ouvir ele sim, tá bom? Exato. Muito bom. Inclusive, Robson, deixa eu só deixar bem claro para os nossos ouvintes que não são 1, 2 ou 3 pessoas não, gente. A comunidade inteira está aqui. Inclusive, muita gente está perto de mim e muito mais gente perto do manifesto ali, onde tem os pneus, onde tem o fogo e tudo mais. Então, assim, é a comunidade inteira vendo que eles precisam desse radar, né, eletrônico aí, que vai ser um bem para a comunidade. Então, deixa eu só deixar bem claro, eu falei aqui com a pessoa da Danúbia, não é ela responsável por tudo isso não, é a comunidade em si, inclusive ela não está sozinha, as pessoas estão falando que ela não está sozinha, a comunidade está apoiando, tá? Não. Bem claro para os nossos ouvintes, tá bom? Correto, não, a Danúbia está falando aí agora em nome da comunidade. Em nome da comunidade, exatamente. Não é ela que está fazendo o protesto não. Não, a gente... Danúbia, quero até agradecer aqui a sua participação conosco. Eu sei como é que funciona aqui, né, Francisco? Também dar o seu manifesto final aí. Não, Vanderlei. Eu queria pedir para que quando as carretas, os motoristas que passam aqui, passar mais devagar, porque a comunidade aqui é grande e é muito arriscado para as pessoas, para as crianças na creche e para os alunos escolar, porque é muito perigoso. Já aconteceu muito acidente, só não aconteceu morte. A gente pede para diminuir a velocidade, entendeu? Ok. Robson, mais alguma coisa que você queria colocar? Sim, só pra gente poder confirmar. Então, se porventura não chegar ninguém aí do DENIT ou da prefeitura para dar uma resposta, a paralisação continua por tempo indeterminado ou vai até a meia-noite? Como é que vai ser? Deixa eu só esclarecer uma coisa. Então, se não acontecer de algum responsável chegar aqui, Danúbio, a comunidade vai agir como? Vai até um certo horário hoje ou um tempo indeterminado? Estou falando de hoje. Até um certo horário. Você pode falar qual horário pra gente? Ainda está negociando? A gente ainda está negociando. Porque falaram que seria meia-noite, A Vanderlei. gente vai negociar até a hora que vai ficar o manifesto. Até meia-noite? Algumas pessoas disseram que fica até meia-noite. Confirma? Não, estão dizendo aqui que não vai até meia-noite não, Robson, mas até um certo horário sim, porque eles ainda estão negociando com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, e com os próprios moradores, aqui estão me falando. Só que, deixo bem claro, se não chegar aqui um responsável, novas manifestações vão acontecer. Não é isso daí, Danúbio? Isso. Tá certo, Robson? Ok, então, Vanderlei, obrigado pela sua participação, grande abraço. Tá certo. Eu que agradeço aí a disponibilidade, né? Graças a Deus a FM Super é um meio de comunicação forte aqui no nosso município. Aliás, nosso estado aqui, região serrana, está presente nesse manifesto, tá bom, Danúbio? Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado pela sua participação, por esse esclarecimento, não só porque é para a comunidade, para os nossos ouvintes dos municípios vizinhos, tá bom? Te agradeço de verdade. A gente que agradece a participação de vocês. Ok, Robson, com você no estúdio, qualquer outra informação, qualquer outra liberação, eu entro com você de novo ao vivo, tá certo, Robson? Ok, obrigado, Vanderlei, são 6 horas e 52 minutos. Aí, né? Pelo menos uma boa notícia. O pessoal que tá ouvindo a gente dentro da van, do ônibus, parece que é um micro-ônibus, que tem pacientes que foram para Vitória para poder fazer o exame, pode pegar a pista lateral, no caso, o outro sentido, vem devagarinho, que existe um local que foi reservado para vocês passarem, tá bom? Ônibus, ambulância, né? Eles separaram aí, pessoas que estão passando mal. Então é só chegar até a comunidade que existe um local reservado para vocês passarem. Essas pessoas aí que precisam de um atendimento com uma certa urgência estão autorizadas a passar por essa manifestação.